Havendo no legal, e declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, com imensa satisfação, agradeço a moção de congratulações aprovada na sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada no último dia 1º de outubro do ano em curso, em razão da passagem do meu natalício. Peço estender o presente agradecimento aos demais membros dessa egrégia Corte de Justiça, respeitosamente e somente, excelência. Bem, nós vamos proceder agora à eleição para os cargos de direção. Nos termos do artigo 53 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, será procedida a eleição para os cargos de direção do Tribunal de Justiça para o biênio 2015-2016. Para presidente, eu voto no desembargador Cláudio Santos. Desembargador Amauri. Acompanho com muita honra. Desembargador Judite. Também acompanho. Desembargador Cláudio. Me abstenho de votar para presidente, excelência. Desembargador Expedito. Com muita honra, excelência. Desembargador João Rebouças. Também com muita honra e alegria. Desembargador Vivaldo. Também voto do desembargador Cláudio. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente, com muita alegria. Desembargador Amilcar. Desembargador Dilermando. Excelência, eu voto acompanhando bastante com muita honra e aproveito a oportunidade para rogar a Deus as suas bênçãos, a sabedoria e o discernimento para que abençoe o desembargador Cláudio na sua gestão, juntamente conosco, com saúde, com paz e com, como disse o desembargador Amauri na reunião de ontem, não é? A beleza da harmonia, não é? Que possamos continuar com essa beleza da harmonia deste TJRN. Desembargador Vigílio. Também, senhor presidente, não menos honrado, eu também acompanho o nome de cada Vossa Excelência. Desembargadora Zeneide. Bastante honrada e confiante, senhor presidente. Desembargador Ibanez. Voto no desembargador Cláudio, que ele, olhando para mim, ele está esperando meu voto. É de Vossa Excelência, desembargador Cláudio. Desembargador Glauber. Muita satisfação, senhor presidente. Voto no desembargador Cláudio Santos. Desembargador Gilson. Acompanho. Jesus. Então, eleito à unanimidade para presidente do Tribunal de Justiça para o biênio 2015-2016, o desembargador Cláudio Santos. Para vice-presidente, voto no desembargador Amilcar Maia. Desembargador Amauri. Também, excelência, da mesma forma, renovando a mesma honra e satisfação de poder votar no desembargador Amilcar. Desembargadora Judite. Igualmente, também aprovo com muita honra. Desembargador Cláudio Santos. Também com muita honra e satisfação. Desembargador Expedito. Com muita honra. Desembargador João Rebouças. Também com muita alegria, muita honra. Desembargador Vivaldo. Também voto do desembargador Amilcar. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente, voto com muita alegria, muita honra, até porque será meu substituto. Desembargador Amilcar. Desembargador Dilermando Mota. Igualmente, excelência, e ratifico as palavras já ditas em relação ao desembargador Cláudio e, como faço já antecipadamente aos demais, para que o Senhor continue, o Senhor da vida continue nos abençoando, dirigindo os destinos, distribuindo justiça neste Estado, essa missão que Ele nos confiou. Desembargador Vigílio. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Voto no desembargador Amilcar. Desembargador Glauber. Com a mesma satisfação, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Para Corregedor-Geral da Justiça, voto com muita honra no desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Amauri. Mesma forma, excelência. Desembargadora Judite. Também com a mesma honra. Desembargador Cláudio Santos. Com muita honra e satisfação, Desembargador excelência. Expedito. Com muita honra e alegria. Desembargador João Rebouças. Muita honra e alegria. Desembargador Vivaldo. Também com muita satisfação. Desembargador Saraiva. Abstenção, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Com certeza vai fazer o mesmo trabalho que ele fez na vice-presidência, deixando a sua marca, e é uma satisfação votar no desembargador Saraiva. Aliás, eu sempre achei que ele tinha um grande perfil de corregedor. Desembargador Dilermando. Igualmente, excelência. Desembargador Vigílio. Desembargador Zeneide. Desembargador Ibanez. Voto no desembargador Saraiva. Desembargador Glauber. Da mesma forma, senhor presidente. Desembargador Gilson. Acompanho. Para ouvidoria, a presidência vota no desembargador Expedito Ferreira como titular e na desembargadora Judite para substituta do ouvidor.
Desembargador Amauri. Acompanho, Excelência, com muita honra, igualmente. Desembargadora Judite. Com muita honra, voto no titular, Excelência. Desembargador Cláudio. Também com muita satisfação. Desembargador Expedito. Excelência, voto no substituto, Excelência. Me abstenho, titular. Desembargador João Rebouças. Muita honra. Desembargador Vivaldo. Também, voto com muita satisfação. Desembargador Saraiva. Bem honrado, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Amilcar Maia. Também, os dois nomes, Excelência. Desembargador Dilermando Mota. Desembargador Vigílio. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Voto dos desembargadores. Expedito para titular e Judito para suplente. Desembargador Galber Rego. Da mesma forma, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Para diretor da escola, a presidência vota também, com muita honra, no desembargador Vivaldo Pinheiro, diretor da Smarne, desembargador Amauri, Acompanho, Excelência. desembargadora Judite, Muita honra, acompanho. desembargador Cláudio Com Santos, maior satisfação, Excelência. desembargador Expedito, desembargador João Rebouças, Com muita honra e alegria. desembargador Vivaldo, Me abstenho, Excelência. Voto. desembargador Saraiva, Acompanho honrado, senhor presidente. desembargador Amilcar, Também. desembargador Dilermando, Igualmente, Excelência. desembargador Vigílio, Da mesma forma, Excelência. desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, Voto no desembargador Vivaldo. desembargador Glauber, Da mesma forma, senhor presidente. desembargador Gilson. Acompanho. Para diretor da revista, a presidência vota no desembargador Dilermando Mota, desembargador Amauri, Também, Excelência. Voto Desembargador acompanho com Judite. muita honra. Mesma alegria e honra, Excelência. desembargador Cláudio Santos, O faço com muita satisfação, Excelência. desembargador Expedito, desembargador João Rebouças, Com muita honra e alegria. desembargador Vivaldo, Também, voto com muito prazer. desembargador Saraiva, desembargador Amilcar, Também, Excelência. desembargador Dilermando, desembargador Da Vigílio, mesma forma, Maurício. desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, Voto do desembargador Dilermando. desembargador Glauber, Da mesma forma, senhor desembargador Gilson. Acompanho. Para membros do Conselho da Magistratura, a presidência vota nos dois desembargadores João Rebouças e Ibanez Monteiro, para ocupar conjuntamente como membros natos aos cargos de membros titulares do Conselho da Justiça. Voto no desembargador João Rebouças, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Amauri, Acompanho, Excelência. Duplamente honrado. desembargadora Judite, Também duplamente honrada. desembargador Cláudio, Também com prazer. desembargador Expedito, desembargador João Rebouças, Voto no nome do desembargador Ibanez. desembargador Vivaldo, Senhor presidente, que beleza de eleição. Toda eleição fosse assim, eu voto com muita honra também. desembargador Saraiva, Honrado, eu voto nos Amilcar. dois nomes. Também, Excelência. desembargador Dilermando, Também, Excelência. desembargador Acompanhando. Vigílio, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, Voto do desembargador João Rebouças. desembargador Glauber Rego, Senhor presidente, acabou-se a tranquilidade no Conselho agora, viu? A presença do embargador Ibanez Ibanez, né? é divergência constante, viu? Tá bom. Voto com muita 100%. satisfação, 100% e com muita honra, nos dois. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Então, proclamando o presidente eleito à unanimidade, desembargador Cláudio Santos, para vice, também à unanimidade, desembargador Amilcar Maia, para corregedor, à unanimidade, elegeu Saraiva Sobrinho, para ouvidoria, o desembargador Expedito Ferreira e substituto da desembargadora Judite Nunes, para diretor da escola, desembargador Vivaldo Pinheiro, para diretor da revista, desembargador Dilermando Mota, para membros do Conselho da Magistratura, desembargador João Rebouças e Ibanez Monteiro. Excelência, faltaram os membros suplentes, né, do Conselho da Magistratura, não é? Hein? Os membros suplentes do Conselho da Magistratura, não é? Bem, está faltando os suplentes, suplentes, né, que já foi, não é? Glauber e Perfeito, Gilson. está faltando, Tá bom? Glauber e Gilson para suplentes do Conselho da Magistratura, que realmente aqui na minha anotadas são tantos faltou, os números, todos de acordo, todos de acordo, Isso, são a isso. unanimidade também como suplentes, ok? Bem, proclamados os eleitos, resta a presidência a desejar a todos os que foram aqui escolhidos à unanimidade, votos de uma profícua administração, que eu não tenha dúvida que o Tribunal de 2015 e 2016 está muito bem entregue, e essa eleição demonstra o fortalecimento e a harmonia do nosso tribunal, não é?
e que, de uma forma democrática, todos manifestaram o voto em aberto, que em muitos tribunais a votação é secreta, mas nós optamos pela votação em aberto, na demonstração de transparência dos nossos trabalhos. Então, a todos aqueles que foram eleitos, felicidade, e eu não tenho nenhuma dúvida que cada vez mais o tribunal irá progredindo e que as metas que não foram possíveis ser atingidas pela atual administração, há um espírito de continuidade. Eu tenho a certeza de que a nova administração, a nova direção dará continuidade a esse projeto e trará outros novos para a melhoria cada vez mais da nossa atividade de fim, que é a prestação jurisdicional. Então, parabéns a todos e felicidades e sucesso no futuro. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, com a palavra, excelência. Eu quero, primeiramente, agradecer a atenção e a confiança dos colegas, pedir a Deus que me dê humildade para exercer essas atribuições que fazem parte, integram as atribuições do desembargador, e que haverei de honrar o cargo que me foi confiado dentro da minha linha de trabalho, de comportamento que eu faço há mais de 10 anos aqui no Tribunal de Justiça, e que haverei de contar com a participação, principalmente a participação dos colegas. Eu quero também aproveitar para cumprimentar o vice-presidente eleito, o desembargador Amilcar Maia, que me traz particular satisfação pela nossa particular identificação de propósitos, bem como o desembargador Saraiva Sobrinho, que ocupa também o outro cargo de direção, que é a Corregedoria. Os demais colegas, Ouvidoria, Expedito Ferreira, Conselho da Magistratura e demais cargos que foram votados, eu os cumprimento e desejo boa sorte. A partir de amanhã, senhor presidente, portanto, haverei de entrar em contato com todos os colegas, iniciando pela presidência, exatamente para incitar, para solicitar a participação na administração, ouvi-los, que Deus me dê essa humildade para ouvir bem, saber ouvir, e espero que seja realmente uma administração participativa, que todos possam colaborar. Como se diz, a presidência é apenas o condutor de um colegiado, que é o órgão máximo na administração do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de cumprimentar os colegas magistrados aqui presentes, juízes que se fazem presentes. Gostaria também de cumprimentar todos os funcionários, o representante do Ministério Público, doutor Juvino, que sempre nos honra aqui com sua presença, e dizer que não tenho absolutamente nenhum compromisso com qualquer mudança e com qualquer pessoa, seja para auxiliar a presidência, seja para cargos de direção da administração. Absolutamente por pensar nisso amanhã, e já adianto que as mudanças serão mínimas. Nós precisamos, na administração dos tribunais, primeiramente, trazer uma tranquilidade muito grande para todos os profissionais que exercem suas funções administrativas. Não é pela mudança que se vai mudar, absolutamente. Há de se ter em mente uma continuidade sem continuismo. Naturalmente que alguns cargos de confiança pessoais, evidentemente que faz parte da mudança, mas será o mínimo possível. E exemplifico isso quando fui gestor na própria Corregedoria e no Tribunal Eleitoral. As mudanças foram mínimas. O que nós precisamos é de tranquilidade para trabalhar bem, produzir melhor, e todos voltados para o interesse público, que é exatamente a essência das nossas atribuições, que é a prestação jurisdicional. Quero adiantar que o Tribunal de Justiça não é apenas o Tribunal de Justiça, é o Poder Judiciário. Todos os magistrados de primeira ou segunda instância estão no mesmo barco, estão na mesma situação. Nós somos amigos, somos colegas e vivemos da divergência, que é natural nos colegiados.
Nós haveremos de ter, portanto, uma porta sempre aberta para todos os colegas que queiram participar, sugerir, reclamar, criticar, enfim. Nós vivemos hoje um Brasil em que as mudanças que se registram ao longo dos últimos 10 anos, que é um pouco mais do que eu estou aqui, 10 anos e alguns meses, é que há 10 anos ninguém ousava escrever uma linha contra um juiz ou desembargador. Hoje nós estamos expostos à mídia incontrolável e isso faz parte da democracia. O que nós temos que fazer, cada um de nós, é dar o nosso bom exemplo, trabalhar primeiramente para honrar o pagamento do dinheiro público que nos remunera, trabalhar muito, trabalhar exemplificadamente para toda a sociedade potiguar e fazer, enfim, o que nós sabemos fazer de melhor, que é julgar com qualidade. Eu quero dizer aos colegas que, a partir de amanhã, portanto, vou visitá-los em seus gabinetes, a partir da presidência, o nosso decano, da turma de 76 da Faculdade de Direito da Universidade Federal, assim como Vivaldo Pinheiro, uma relação muito antiga, respeitosa e, às vezes, divergente, mas não há que se fazer. Então, com essas breves palavras, cumprimento e agradeço pela confiança que foi depositada na minha pessoa. Vou honrar essa confiança com a ajuda de Deus. Alguém mais deseja o uso da palavra? Senhor presidente, eu peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria de, inicialmente, senhor presidente, emocionado, devo dizer, implementar assim toda a assistência, que hoje, em especial, lota essas dependências, e o faço na pessoa do doutor Matos Ottoni, atual diretor do Foro, que, para mim, eu sempre digo para ele, você é o melhor diretor do Foro de Natal, depois de Saraiva. E o faço renovando a imensa admiração que tenho por ele e por demais colegas aqui presentes. Mas, senhor presidente, são 34 anos de magistratura. Não são 3 dias, nem 4 dias, nem 34 meses, nem 34 semanas. São 34 anos, efetivamente. Desde 1980 que buscamos, quando assumindo a comarca de Pendências, cujo nome faz jus à própria dinâmica da comarca. Lá até hoje é uma eterna pendência. Eu busquei, senhor presidente, com minha maneira, não digo humilde, mas pobre de ser, honrar a magistratura do meu Estado. E tenho certeza absoluta que tenho feito isso e farei muito mais. A eleição de hoje demonstra, efetivamente, irmãozinho desembargador Virgílio Macedo, a confiança que os pares tiveram em mim. Muitos chegaram, Saraiva, você será o corregedor? Eu não sei. Haverá uma eleição onde os colegas livremente deverão dispor pelo meu nome ou não. E, graças a Deus, já saí ontem na certeza de que hoje seria eleito, e assim aconteceu. Igualmente, o que fez o desembargador Cláudio, a quem parabenizo, não só por ter chegado ao Comando Maior da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, mas pela disposição e coragem de fazê-lo. É fato, alguns colegas, inclusive, me advertiram, que com essa minha eleição eu estou renunciando à presidência que poderia exercer daqui a 5, 6 ou 10 anos. Mas o que me interessa, mais do que o presente, senhor presidente, é vivê-lo intensamente. Badu Amilcar sempre me cobrou isso. Saraiva, você tem um perfil de corregedor. Não é bem assim de Badu Amilcar, efetivamente. Mas eu sempre gostei. A partir do momento que, acompanhando o desembargador Cristóvão Prachetes, tive a alegria, sim, de viajar e ir para o interior conhecer. E essa eleição de hoje me dá a possibilidade de servir o meu Estado, não só como vice-presidente, como sou, não só como desembargador, como sou, mas também com a nova postura, com o novo visual de uma corregedoria moderna, efetiva, onde poucos desconhecem, Badovilho, que corrigir é uma cogestão. E essa cogestão, desembargador, juízes presentes, doutor Matos, doutor Azevedo, doutor Cleófas e o doutor Careguinha, que eu não me lembro agora o nome dele, Odinei,
Ney, podem ter certeza que essa cogestão, essa corregência será cobrada de cada um dos senhores para que juntos possamos somar e fazer uma magistratura melhor. O desembargador Cláudio destacou com muita eficiência, muita proficiência, o que, aliás, é natural dele. Nós, juízes, hoje estamos muito mal vistos. As pessoas, em regra, eu costumo dizer, atiram no pé. Elas criticam o magistrado e, muitas vezes, precisam do magistrado, que, dentro dos três poderes, é o que dá o equilíbrio à República e ao Estado Democrático de Direito. Mas isso faz parte de todo Estado Democrático de Direito, doutor Nilson. Nós, sim, enquanto autoridade, estamos vulneráveis. Devemos, sim, responder com independência, com postura, e não se inibir diante de falsas e levianas acusações. Então, eu quero, nesse momento de agradecimento, é verdade, a cada um dos senhores, a confiança, o voto dado, que eu tenho certeza que não foi um voto dado por uma questão de rodízio, mas foi um voto de expectativa e de credibilidade. E quero que Deus, desses 34 anos de magistratura, me faça externar sabedoria, discernimento, tolerância, tudo que for bom, senhor presidente, para que eu possa, juntamente com o desembargador Cláudio, juntamente com o desembargador Amilcar, juntamente com os demais colegas do Conselho de Magistratura, da revista, nós possamos fazer um grande judiciário, não mudar, e se mudar naquilo que for possível e mudar para melhor. Eu estou deveras agradecido a cada um dos senhores, e podem ter certeza, não se arrependerão. Meu nome é trabalho, e assim vou fazê-lo, respeitar toda e qualquer limitação das pessoas. Mas pretendo, sim, fazer uma boa administração, não superar, em nenhum momento, nenhum colega que foi, Badon Ivaldo, é excelente administração. E meu espelho será ele no momento e os demais se sucederam. Mas eu quero que Deus me dê sabedoria e discernimento para que eu possa fazer um bom trabalho e não frustrar esse colegiado. Muito obrigado aos colegas. Alguém mais? Não, mas o decano, a ordem de precedência, o desembargador Vivaldo. Pela ordem, o vice. A ordem de precedência, o desembargador Vivaldo. Senhor presidente, eu gostaria também só de agradecer a todos os colegas a confiança em mim depositada para a direção da escola e dizer que darei o máximo dos meus esforços para corresponder a essa confiança. E, de antemão, dizer ao desembargador Saravia que as portas da corregedoria, como não poderiam deixar de ser, estarão abertas, como sempre estiveram, para fazer essa transição. E muito obrigado a todos. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, de antemão, eu gostaria de agradecer a confiança dos colegas e, em particular, ao desembargador Cláudio, dizer da minha satisfação de ser vice-presidente de Vossa Excelência, pessoa que tenho profunda admiração, antes de mais nada, uma satisfação pessoal muito grande. Ao contrário do desembargador Saraiva, eu não tinha certeza de ser eleito, não, porque, como diz, vota a mercadoria que quebra. Então, eu não tinha essa certeza absoluta. Daqui tenho que falar muito mais a confiança que nós teremos no novo presidente e dizer que, para aqueles que acham que ser gestor e presidente do tribunal é um motivo de vaidade, como bem disse o desembargador Cláudio, hoje é mais um ônus do que um bônus, em virtude de toda a responsabilidade e dos problemas que a administração do particular do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem enfrentado, carência de recursos, aumento considerável da demanda, uma alteração do critério de produtividade do CNJ, que, inobstantemente, o juiz do Estado do Rio Grande do Norte ter aumentado a produtividade em mais de 60%, em virtude da contabilidade do CNJ ser apenas em cima de processos arquivados, ficou transparecendo que houve queda da produtividade do juiz do Estado, quando, na realidade, não houve. E digo isso em respeito aos colegas que aqui estão. Uma situação que foi explorada negativamente pela mídia, mas de forma extremamente errônea, que não reflete a verdade da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Nessa ocasião, também, eu devo fazer referência à campanha de democratização do Judiciário pelas eleições diretas para os órgãos diretores, os órgãos de direção dos tribunais de justiça, mas dizer que, talvez um tribunal grande como São Paulo, Rio, Minas, a situação tivesse mais impacto
Nosso tribunal é um tribunal pequeno, com mais, digamos assim, espinhos do que flores, uma vez que os recursos que nos são destinados, muitas vezes são insuficientes para atender de forma satisfatória a demanda. E Vossa Excelência sabe bem disso, que na realidade aqui o presidente ele tenta conciliar os problemas, já que as soluções que tem às mãos não são das maiores. E, como disse o desembargador Cláudio, deve-se dar continuidade à administração, evitar o continuismo, mas dar continuidade. Mudança em excesso não leva a lugar nenhum, porque você começa a mudar e volta para o mesmo canto. Fica dando voltas sem um destino certo. Então, eu quero aqui, de pronto, mais uma vez agradecer a confiança dos colegas e também aos magistrados aqui presentes, que a nossa função como vice-presidente não muda nada do que somos juízes. E, de antemão, a presidência está sempre, a vice-presidência vai estar amplamente disposta a colaborar integralmente com a presidência do desembargador Cláudio e também permanentemente aberto aos colegas magistrados, todos eles, de primeiro e de segundo grau. Esse é o registro, Sua Excelência. Desembargador Amilcar, eu quero esclarecer que a administração atual, ela focou justamente nos julgamentos dos processos. Todo o trabalho, todos os projetos foram direcionados para o julgamento. E, de repente, o CNJ muda para arquivamento de processo. Como se arquivamento fosse resolução de caso. Nós, muitas vezes, arquivamos o processo por abandono. E isso não resolveu a causa. Nas execuções penais, tem vários processos. O processo de execução é doloroso. Então, mas, mesmo assim... E foi mudado... Ao final, já no final da apuração. Já estavam se mudando toda a... Mas mesmo assim, nós conseguimos, em termos de produtividade, ficar entre os 15 tribunais do país. Nós tivemos um aumento de produtividade na Justiça Comum de quase 35%. Na Justiça Juizado Especial, 60 e tantos por cento. Mas de julgamento, que é o que interessa muito a parte... ter o resultado daquele processo, que depois ele vai procurar outros meios, recursos, uma série de providências, e sabe que é doloroso, não é fácil chegar para o arquivamento, não é, ou a baixa, né, de um processo na justiça, não é muito fácil. E a baixa não depende só de nós, não, a parte pode recorrer. Perfeitamente. E o processo não é arquivado. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Excelência. Uma palavra, senhor presidente. Eu quero dizer que, aproveitar o momento para uma rápida fala. Primeiro, agradecer pela confiança dos colegas para dirigir a revista, embora não integre necessariamente os cargos de direção, mas dizer da minha satisfação em receber dos colegas a confiança e esse encargo de dirigir a revista do Tribunal de Justiça, onde vamos precisar da colaboração, da participação dos colegas de primeira e segunda instância para divulgar o melhor que se possa fazer, que vamos fazer, que temos feito no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Dizer igualmente da satisfação de ter ouvido o desembargador Cláudio Santos, presidente eleito, com quem vamos governar, como ele tem dito, e ressaltar aqui três expressões que ele usou aqui. Humildade, primeiramente, muito importante. Depois ele pediu as bênçãos de Deus para lhe dar a sabedoria como condutor, como ele bem disse, ele disse o presidente é um condutor. E não só um condutor, mas como disse agora o desembargador Amilcar, assumir a presidência do tribunal muito mais do que uma vaidade pessoal, que não é o caso do desembargador Cláudio, nem nenhum de nós, é um ônus. Mas ele sabe que não está sozinho. Deus não precisa de ajuda, mas além da participação do Senhor nas nossas vidas, ele sabe que, como diz Vossa Excelência quando assumiu, não é? Ele sabe que não está sozinho, porque Vossa Excelência, inclusive, disse uma expressão que eu gostei muito quando assumiu. Ele disse, porque não cabe os 15 na cadeira. Não é? Então, o presidente é o condutor, mas ele conta com os 15 que, sob responsabilidade,
administramos este tribunal. Como disse o desembargador Saraiva, e com muita honra faço parte da turma dele também, do desembargador Expedito, iniciamos aqui há 34 anos, em setembro de 1980, estamos com 34 anos de magistratura, dedicados da nossa vida à magistratura, e eu, particularmente, completaria agora, no dia 22, 5 anos já no tribunal. Sim, Zeneide também, no colega Zeneide, havia esquecido, somos da mesma turma aqui de magistratura, e o desembargador Amilcar, no dia 22 também completa, só que ele completa 6 anos de magistratura, e eu completo 5 anos, coincidência, dia 22 de outubro, 6 anos de magistratura, e eu completo 5 no mesmo dia. Não, 5 nem 6 não, Excelência, a conta é um pouco maior. Vossa Excelência não só tem 5, nós podemos 5, não, digo 5 de desembargatória. 5 de desembargatória e 34 de magistratura. Então, eu quero, já encerrando minhas palavras, dizer da satisfação, outra expressão que o desembargador Cláudio usou aqui, achei muito interessante, que nos traz tranquilidade para todo o Poder Judiciário, como ele disse, é que as boas mudanças não vêm necessariamente com mudança de nome, com mudança de cargo, e que todo mundo pode ficar tranquilo. Isso é muito importante o que ele disse. Porque a tendência, quando há uma mudança de administração, muita gente fica inquieta, né? Inquietação. Mas ele disse aqui, agora eu fico muito feliz de ouvir isso. Ele disse, claro, que os cargos de mais proximidade, de confiança, é natural, pessoal. Então, desembargador Cláudio, eu quero aqui reafirmar perante Vossa Excelência e perante este tribunal, perante os colegas magistrados eventuários, o meu compromisso pessoal, como integrante, como um dos 15, de trazer a minha contribuição pessoal, que é um poder-dever, como integrante deste colegiado, que, com muita honra, e agradecer a Deus, que foi Ele que me trouxe, ainda não foi o tempo, cheguei por antiguidade, mas ainda não foi o tempo que me trouxe, como disse Caju, o desembargador Caju lá na Paraíba, ainda não foi o tempo que me trouxe, foi Ele que me trouxe. E, embora já conte com 43 anos de serviço, não me compete, não compete ao comandado abortar a missão antes de receber a ordem do comandante. E o meu comandante é o autor da vida. Então, deverei estar no tribunal até quando ele, o Senhor da vida, aquele que me comissionou, estaria aqui, independentemente dos 70 ou 75. Para minha comodidade pessoal, eu iria cuidar da família, namorar mais com a esposa, ela só deixa com ela mesmo, e eu só quero com ela, não é? Viver, escrever meus livros, fazer minhas conferências, mas estaremos aqui com muita humildade, como diz o desembargador Cláudio também, muita humildade, para servir ao povo do Rio Grande do Norte, distribuindo justiça, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E, muito importante, essa união da magistratura, percebendo-a não só como segunda instância, como se o tribunal e a primeira instância fossem órgãos distintos. É o Poder Judiciário. Essa união da primeira com a segunda instância. Eu sempre fui magistrado, não interessa de primeira e segunda instância, magistrado. E rogo a Deus que Ele possa continuar com a sua graça e misericórdia, nos abençoando e que possamos prosseguir distribuindo justiça neste mistério que Ele nos confiou. Muito obrigado. Palavra ao Ministério Público. Doutor Jovino. Senhor presidente, eu pois gostaria não. de... Desculpe, senador. Naturalmente que não recebi delegação da Corte para falar em nome dos colegas, mas, às vezes, essa cadeira aqui impõe determinadas atitudes adquiridas não por merecimento, Excelência, mas pelo decurso do tempo. Mas eu gostaria apenas de brevemente, porque a solenidade de posse será reservada para os discursos oficiais, mas, evidentemente, que eu não poderia deixar passar despercebido esse momento vivenciado pela nossa Corte nessa manhã, que dá, mais uma vez, demonstração da prática da mais absoluta democracia, num gesto de uma magnitude que é a eleição da direção da Corte Maior de Justiça do Estado, e se faz dessa forma, como Vossa Excelência bem se referiu, de forma pública, aberta e transparente, sem, às vezes, determinadas máculas nascidas de disputas, às vezes, que impera algumas intransigências, e se faz assim, dessa maneira, eu vou repetir, democrática, aberta e tranquila e pacífica, Excelência. Isso é salutar para todos nós, salutar para o bom andamento e desenvolvimento das atividades do Tribunal de Justiça, do próprio Poder Judiciário em si, enfim. E no mais,
naturalmente, me congratular com todos os eleitos. Estou convencido, evidentemente, de que a direção do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário do nosso Estado continuará em excelentes mãos. Tenho o prazer redobrado de poder agora ter, a partir, naturalmente, da vigência do novo período, um colega de turma, colega e amigo na presidência do tribunal, amigos todos nós somos, colegas também, em particular o desembargador Cláudio Santos, que é meu colega de banco de faculdade. Lá iniciamos ainda na velha faculdade de Direito. Isso não quer dizer que nós somos velhos, mas ainda ingressamos pelas portas da antiga faculdade de Direito. Estou convencido e tenho a mais absoluta confiança do desempenho da nova administração. O desembargador Cláudio já sinalizou e nos deu demonstração da sua serenidade, do equilíbrio com que trata a coisa pública e, acima de tudo, da sua responsabilidade. Todos nós conhecemos os seus predicamentos e sabemos do seu empenho e, acima de tudo, da responsabilidade com que tem encarado as atividades que lhe são impostas a partir mesmo do exercício da judicatura. Me congratulo com todos os eleitos, o desembargador Cláudio na presidência, o desembargador Amilcar na vice-presidência, que dá continuidade a uma história, sem dúvida, que não se apagará dos anais do Poder Judiciário, que é a história do desembargador Deusdedito Maia, desembargador Saraiva, no exercício agora da vice-presidência e eleito corregedor. Temos certeza do seu empenho, naturalmente, do seu espírito de colaboração e, acima de tudo, e vou falar aqui das palavras, lembrar as palavras do desembargador Cláudio Santos, quando se referiu a ouvir, a fazer uma administração compartilhada. Eu sempre digo que nós não podemos perder a capacidade de ouvir. Isso é absolutamente importante. Tentei fazer isso, naturalmente, quando passei pela presidência da Corte. E Vossa Excelência também fez uma referência que merece ser repetida, que, quando assumi a presidência do tribunal, falei da minha alegria e honra de assumir aquele encargo, mas, quando deixei, falei da minha alegria e da esperança de que o meu sucessor fizesse uma administração melhor do que a minha. Vossa Excelência repetiu isso agora, naturalmente, sem intenção de plagiar, porque Vossa Excelência se lembra disso. Mas isso é um fato, esse compromisso e a continuidade também referida pelo desembargador Cláudio Santos na prestação do melhor serviço. Esse é o compromisso maior e, acima de tudo, com o pensamento voltado para o coletivo, para ouvir, para debater com os colegas a verdadeira realidade da administração do tribunal. Parabéns a todos, me sinto absolutamente confortável e renovado agora, senhor presidente, com mais essa demonstração da Corte no exercício da eleição para a direção do tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Jovino. Excelentíssimo desembargador Adécio, presidente, em nome de quem cumprimento todos os magistrados presentes ao plenário e à assistência. O Ministério Público não poderia deixar de registrar, esse momento, de se fazer presente nesse momento e registrar esse momento, preocupado com a brevidade recomendada pelo decano no uso da palavra, mas gostaria de parabenizar a atual gestão, os atuais diretores do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Adécio Silvino, que alcançou conquistas no desempenho nas suas funções. A administração pública, seja em qualquer dos seus poderes e instituições, é sempre uma obra inacabada, que reclama esforços não só de um, mas de um conjunto de atores
que se mostram necessários à construção daquela obra naquele instante. Mas nas necessidades, as demandas, elas surgem e vêm ocorrendo de forma volumosa, de forma complexa, com o decorrer dos dias. Sabemos de toda a dificuldade, desembargador Adécio, principalmente pela carência de pessoal, pelas limitações orçamentárias financeiras, que Vossa Excelência e os demais dirigentes desta instituição, ainda no exercício do mandato, enfrentaram. Igualmente, o que ocorre no âmbito do Ministério Público e no âmbito de toda a administração estadual. E, aproveitando o parabéns do Ministério Público externo a Vossa Excelência e aos demais dirigentes desse mandato, externar ao desembargador Cláudio, em nome de todos aqueles que foram eleitos hoje, os parabéns do Ministério Público pela eleição, afirmar perentoriamente que o Ministério Público, à semelhança do que vem se pautando sempre, seja pelo atual dirigente, doutor Rinaldo Reis, mas os procuradores gerais de justiça que o antecederam, no sentido de estar disponível a uma parceria administrativa e institucional com essa Corte de Justiça e seus dirigentes. Essa parceria, na atual gestão do doutor Rinaldo, foi sentida, e foi correspondida por parte da atual gestão, e o Ministério Público externa, na pessoa da Vossa Excelência, do desembargador Cláudio, o desejo de que essa parceria continue em prol do interesse público, em prol do fortalecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público, das instituições públicas que compõem os poderes constituídos, instituições atuantes nesse Estado. E, nesse contexto, desejar uma profícua gestão e que Deus ilumine, através de Vossa Excelência, todos os dirigentes dessa Corte de Justiça. Muito obrigado. Palavra o representante da Amarne. Bom dia a todos os desembargadores. Bom dia, presidente. Inicialmente, gostaria de agradecer pela concessão do uso da palavra e pedir desculpas em seguida pela ausência da presidente Adia Rayane, que está em Brasília, lutando pelo um trabalho hercúleo que a Associação Nacional está fazendo em relação à PEC 63, aquela PEC que institui o tempo de valorização da magistratura e do Ministério Público, por consequência também, de forma que ela não pode estar presente. Mas a expectativa da Amarne e a palavra da Amarne é de excelentes expectativas. Depois dos eleitos falarem, a Amarne vem apresentar os parabéns a todos os eleitos e vem se colocar à disposição para um trabalho conjunto, como o próprio presidente eleito, Cláudio Santos, se pronunciou. O trabalho tem que ser de primeiro e segundo grau. Nós somos a magistratura. Nós estamos sendo atacados diuturnamente, estamos sendo cobrados diuturnamente. Nosso trabalho tem aumentado muito, mas nem por isso nós estamos baixando a cabeça. Fazemos um trabalho sério, um trabalho honesto, e todos da magistratura têm que estar unidos em prol de um só objetivo. E esse objetivo é a própria magistratura. Então, sendo muito breve e aproveitando a ideia de brevidade nas palavras, a Amarne deseja realmente os parabéns, aproveita a oportunidade a convidar todos os desembargadores, todos os que estão, os magistrados presentes, a comparecer ao Congresso, nosso Congresso Estadual, que ocorre na praia este final de semana, na praia de Camurupim, no Hotel Praia Bonita, onde seremos prestigiados, inclusive, com a presidência da mesa do presidente eleito. O desembargador Cláudio Santos estará presidindo uma mesa, o que para nós é muito prestigioso. E, reiterando esse convite que já foi feito, parabenizar os eleitos e agradecer. Muito obrigado. Bem, declaro encerrada a ordem administrativa. Ordem jurisdicional, leitura de acórdão. O doutor Nilson Cavalcante tem 2 acórdãos, né, doutor? Tem, excelência. Vossa Excelência está com a palavra. O mandado de segurança de número 2014-4107, dígito 8, impetrante Feusten Müller Júnior da Rocha e outros, impetrado juiz de direito da primeira vara criminal do Distrito Judiciário da Zona Sul. Ementa, mandado de segurança, interpretação visando acesso aos autos e processo de tramitação sob segredo de justiça, possibilidade de impetração contra o
contra ato oriundo do procedimento criminal, não passivo de recurso por via ordinária. Negativa da parte do magistrado sob a alegação de necessidade de requerimento a ser submetido à apreciação pelo juiz. Causídico, já munido de instrumento procuratório. Possibilidade de acesso aos documentos já acostado aos autos nos termos da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Pleito assegurado de sede liminar, falta superveniente de interesse de agir, perda do objeto preliminar e prejudicialidade da ordem arguída pelo desembargador Glauber Rego, acolhimento, denegação da segurança inteligente do artigo 2676 do CPC e artigo 6 para fim da Lei 12.016 de 2009, extinção do feito sem resolução do mérito, senhor presidente. Em discussão, a leitura do acórdão. Aprovado. O outro, senhor presidente, é ação civil originária de número 2011-6911-8, autor município do governador de Serra Rosada e réu Estado do Rio Grande do Norte. Ação civil originária é repartição de receita tributária preliminar. 1. Carência de ação por ausência de prova, matéria que não se confunde com a condição de ação, rejeição. 2. Litígio consorte passivo necessário na regulação da via eleita, prejudicial afastada. Ausência de relação jurídica em ensejar a citação dos contribuintes beneficiados pelas exceções fiscais. Possibilidade de arguição incidental de constitucionalidade dos atos normativos. Prejudicial de mérito, prescrição quinquenal, parcelas fulminadas pela prescrição que não se constitui como objeto da ação. A ausência de controvérsia, rejeição, mérito, repartição de receita tributária, participação dos municípios no produto de arrecadação ICMS, artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, isenções fiscais concedidas unilateralmente pelo Estado, redução da parcela ICMS pertencente ao município, possibilidade indevida transferência do Estado do sistema de repartição tributária, precedência do Federal e dessa Corte, procedência parcial do pedido autoral. E foi parcial por conta do desembargador Glauber que divergiu. Em discussão, aprovado. Alguém tem mais leitura de acórdão? Julgamentos, fez que independe de pauta, mandado de segurança. Eu chamo o primeiro mandado de segurança 2014-10.802, desembargador Amauri, o relator. Primeiro, senhor presidente, mandado de segurança impetrante Hélito Dantas Jales, impetrado secretário de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Essa matéria, senhor presidente e senhores desembargadores, trata daqueles casos de médicos que têm exercido atividade insalubre. E matéria já reiteradamente decidida na Corte, e a ementa consta o seguinte: previdenciário administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual quanto cargo de médico, atividade exercida em condições insalubres na vigência do regime seletista estatutário. Direito a contagem diferenciada de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Benefício que não se perdeu com a mudança de regime. A ausência de lei específica regulamentando o artigo 197, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 122/94 e o artigo 40, parágrafo 4º, 3 da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial para exercência de atividade insalubre. Inércia legislativa que não pode servir de justificativa para se negar direitos fundamentais dos servidores públicos. E concessão parcial da segurança para reconhecer o direito impetrante à conversão do tempo de serviço devidamente comprovado nos autos, exercido sob condições insalubres para o tempo de serviço comum, com a aplicação do fator de conversão respectivo. É como estou votando, senhor presidente. A matéria já é por demais conhecida, todos de acordo com o relator, vários precedentes. Eu chamo o segundo mandado de segurança 2014-9577, João Rebouça, é o relator, desembargador. Está mesmo, senhor presidente. Impetrante é de Caldemos Verício de Oliveira e impetrado é o comandante-geral da Polícia Militar. Senhor presidente, também a matéria é por demais conhecida da Corte e respeito à promoção de militar sem a correção adequada dos subsídios. Um terceiro sargento da polícia, no exercício das novas funções desde setembro de 2013, requereu e o Estado alega o limite prudencial para não fazer a nova implementação. Eu estou, senhor presidente, em sintonia com a 10ª Procuradoria, concedendo parcialmente a segurança, como eu estou votando, senhor presidente. Todos de acordo com o relator. Eu chamo o terceiro mandado de segurança 2014-5448, ainda da relatoria de Vossa Excelência. Está em mesa, senhor presidente. O mandado de segurança impetrante é Sara Medeiros Costa Nogueira Marques, impetrado é o secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o secretário de Administração. É idêntico ao que o desembargador Amauri acabou de votar, de respeito à insalubridade da impetrante. Eu estou, senhor presidente, em sintonia com a 19ª Procuradoria, na esteira dos precedentes,
concedendo a segurança e determinando a aplicação do fator multiplicador de 1,2 para efeito da aposentadoria pela regra comum. É como eu estou votando, senhor presidente. Todos de acordo com o relator? Julgado, eu chamo o quarto mandado de segurança, 2014, 10.955. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, o 4 não está em mesa, senhor presidente. Não mesa. Ok, Excelência. O sétimo é o mandado de segurança, 2014, 14.774, desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, em mesa, impetrante Felipe Pérez Araújo Martins, para provimento do cargo de vistoriador do Ciretran, candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente constante do edital do certame. Vacância dentro do prazo de validade decorrente da exoneração a pedido de servidor anteriormente empossado. Direito subjetivo à nomeação, afronta a lei de responsabilidade fiscal não configurada. Precedente do STJ desta Corte, concessão da segurança em sintonia com a 20ª Procuradoria, senhor presidente. Todos de acordo com o relator? Senhor presidente, indago ao desembargador Saraiva quanto à legitimidade, porque a nomeação é para o DETRAN. O DETRAN é a autarquia. É o governador que nomeia? É o governador legitimado? É a governadora. Que nomeia para o DETRAN? Nomeia para o DETRAN. Tá, né? Sim, Vossa Excelência está afirmando... Eu afirmo isso aí. Porque não é? Mas que é interessante. A autarquia tem autonomia, tem o presidente, né? Eu estou entendendo, pelo menos a priori, que é a governadora. Eu não sei na prática efetivamente se acontece ou se... Pela regra geral, não seria a governadora, né? Porque se trata de uma autarquia. Né? Mas eu poderia retirar de mesa para examinar exatamente isso aí. Se Vossa Excelência fizer... Vai reexaminar, né, Excelência? Para a questão. Ok. Então, retirada de mesa, atendendo a pedido do relator. Exonerar. Eu chamo o nono, mandado de segurança 2014, 797, também da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Saraiva. Impetrante Elano Cantinho de Medeiros, é médico ativo. Impetrado, secretário de Saúde e secretário de Administração. Eu digo constitucional, administrativo e previdenciário, mandado de segurança, médico ativo do Estado. Aposentadoria especial fulcrada na Lei 8.203/91. Não demonstração de ingresso no ano elencado e do percebimento do adicional de insalubridade durante todo o período laborado. Ele não fez prova bastante. A ausência de documento pericial ao lado técnico comprobatório do exercício permanente de atividade efetivamente prejudicial à saúde ou à integridade física, parágrafo 3º e 4º do artigo 57, parágrafo 1º e 1, 2 do artigo 58 da Lei 8.291. Urite desmuniciado da prova pré-constituída, não houve essa prova. Impossibilidade de ilação probatória, precedente do STJ dessa Corte, do Supremo, denegação da ordem. Denegação da ordem, todos de acordo com o relator. Eu chamo o oitavo mandado de segurança de 2013, 8619, o doutor Nilson, o relator. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta esse processo, Sua Excelência. Retirar da publicação, defiro o pedido. O décimo é o mandado de segurança 2013, 19009. A relatora, a doutora Ana Carolina. Eu sou o impetrado à presidência do tribunal. Eu transfiro a presidência para o nosso vice-presidente, desembargador Saraiva Sobrinho. Com muita honra, eu assumo daqui mesmo e passo a palavra à eminente relatora. O voto está disponibilizado. Eu vou ler a emenda, se os senhores precisarem de algum esclarecimento. É um mandado de segurança impetrado por João Maria Pereira e impetrado o presidente do Tribunal de Justiça. Emenda. Mandado de segurança, servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo de oficial de justiça em exercício na função de coordenador da Central de Cumprimento de Mandados da comarca de Parnamirim. Pleito de gratificação igual ao diretor de secretaria pelo princípio da isonomia. Impossibilidade. Atribuições distintas entre o coordenador da Central de Cumprimento de Mandados e diretor de secretaria. Funções do diretor de secretaria e do oficial de justiça previstas em lei. Inexistência de legislação instituidora da função de coordenador da Central de Cumprimento de Mandados. Impetrante que recebe gratificação de deslocamento e não está sujeito ao controle de jornada. Vantagens não compatíveis ao diretor de secretaria, que possui dedicação exclusiva. Designação de impetrante mediante portaria que não instituiu valores.
inteligência da súmula 339 do STF, de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, ausência de direito líquido e certo à respectiva gratificação, ordem conhecida, mas denegada. É como voto. Ordem denegada, submeto à votação, desembargador Ibanez. Concordo com o voto da relatora. Pois não, alguma divergência? Não, excelência. Então, ordem denegada, unanimidade de voto nos termos do escrito pela relatora. Devolvo a presidência da Vossa Excelência, desembargador. Assumo a presidência e chamo o 11º mandado de segurança 2013-16-698. Desembargador Gilson é o relator. Não está em mesa. Não está em mesa. Esgotado o mandado de segurança, eu chamo aqui o agravo de interno de mandado de segurança 2014-17-842. O relator é o desembargador Vivaldo Pinheiro. Pedido de vista, após o voto vítima do desembargador Glauber Rego, o voto do desembargador Gilson Barbosa acompanhando o relator e os desembargadores Saraiva Sobrinho, Nilson Cavalcante e Ana Carolina, pelo desprovimento do agravo interno e divergindo dos votos do desembargador dos doutores Paulo Maia e Ibanez Monteiro, que ele dava o provimento, pediu vista dos autos, desembargador Amauri. Os demais declararam aguardar o voto vista. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. A senhora presidente. está com a palavra. Esse processo, senhor presidente, eu pedi vista, porque em que pese ser matéria, inclusive, do conhecimento e já, por vezes, debatida nas câmaras e, em particular, na terceira Câmara, da qual faço parte com muita honra, ao lado dos honrados embargadores Cláudio Santos e João Rebouças. É a matéria que trata exatamente daquela questão de seguros habitacionais, em que se discute a competência da Justiça Estadual ou Federal para apreciar o feito, e dada a um pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal. E eu pedi vista porque a matéria, inclusive, como disse, apesar de ser do conhecimento e já discutida na Câmara, me parece que houve uma ligeira confusão entre o que se pede no mandado de segurança e efetivamente, o que se poderia discutir em relação à questão da competência. E eu digo o seguinte, eu fiz um voto, mas vou ler somente na parte mais que interessa, senhor presidente, e digo o seguinte: colhe-se dos presentes autos que o agravante impetrou mandado de segurança em face de decisão da lavra do juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Currais Novos, que declinou de sua competência para processar e julgar o processo número tal, que trata exatamente desses casos de seguro habitacional, determinando ato contínuo a sua remessa à Justiça Federal. A essência do fundamento da ação mandamental está em que o impetrante for impedido de ter acesso aos autos em que proclamada a referida decisão, notadamente para o mistério de manejar o recurso a tanto adequado, qual seja o agravo de instrumento, vez tratar-se de decisão de natureza interlocutória. E esses agravos de instrumento nós temos repetidamente apreciado nas câmaras, não é? Então, aqui não se discute essencialmente a questão da competência. O juiz declinou, encaminhou para a Justiça Federal. E a parte aqui no mandado de segurança, como não teve a oportunidade de recorrer, impetrou o mandado de segurança para ter esse direito, entendendo naturalmente tratar-se de decisão teratológica. Não estou afirmando que o foi, mas nos fundamentos do próprio mandado de segurança. E digo, com efeito, desenganadamente, aqui se cuida de decisão em que o juiz declinou da sua competência e não simplesmente remeteu o feito à Justiça Federal para que ali se decidisse sobre a matéria. Posta assim a questão, tenho para mim que a discussão não está em aferir-se o acerto ou desacerto do juiz Acó quando remeteu os autos à Justiça Federal, mas sim sobre ter vedado à parte interessada o direito ou mesmo a oportunidade de recorrer de tal decisão. Desimporta no presente momento, a meu sentir, qualquer incursão sobre competência, quer da Justiça Federal, quer da Justiça Estadual,
porque me parece que a discussão iniciou-se a partir de se decidir aqui quem seria efetivamente o juiz competente, mas não é isso do que cuida o mandado de segurança. Nessa mesma direção, igualmente desimporta discutir-se o mérito do recurso eventualmente utilizado para combater a decisão contra a qual a parte se insurge. Tampouco desimporta indagar-se sobre o sucesso ou insucesso de sua resignação. É dizer, o juiz estadual proferiu uma decisão de caráter interlocutório, porque ele declinou da competência, e isso me parece incontestável nos autos, né? E a parte, como no caso, não se conformando, como está posto nos autos, ela não tem direito ao recurso, ou ainda, se tem o recurso da decisão do juiz estadual, será apreciado por quem? Pela Justiça Federal? Porque é interessante o que o juiz disse, só para conhecimento da Corte, ele disse o seguinte: assim, considerando que no presente processo a Caixa Econômica manifestou expressamente o interesse em ingressar na lide, impõe-se a declaração de incompetência da Vara Civil de Currais Novos para processar e julgar o presente feito nos termos estabelecidos no inciso 1 do artigo 109 da Constituição da República, ficando competente, e aqui ele já fixou a competência, a 9ª Vara da Justiça Federal concede em Caicó, que caso não se considere incompetente, deve suscitar o respectivo conflito negativo de competência. Quer dizer, ele já disse tudo o que a parte tem que fazer, né? Inclusive o próprio juiz lá. E disse mais: de acordo com as razões acima expostas, nos termos do artigo 113 do Código de Processo Civil, declina da competência para processar, julgar a lide e declara competente de Justiça Federal. Remetam-se, e aqui está, desembargador Ivaldo, eu acho que o que me impressionou na decisão é quando ele diz o seguinte: remetam-se o processo à Justiça Federal, 9ª Vara, com sede em Caicó, efetuadas as anotações necessárias, ou seja, dando-se baixa na distribuição, ficam as partes cientes de que o encaminhamento de petições deve ser feito diretamente ao juízo referido no presente item. Quer dizer, qualquer petição, ele já determinou que tem que ser feita à Justiça Federal. Qualquer petição. Então, um eventual recurso teria que ser feito à Justiça Federal, da decisão do juiz estadual. Não veja a dimensão, com todas as vênias, da decisão prolatada por Sua Excelência, o juiz, aqui apontado como autoridade coatora. Então, concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte: máxima vênia, não me parece tratar-se aqui de simples atendimento ao comando estampado na súmula 150 do STJ, porque a súmula diz que, diante da interveniência do pedido, da manifestação da questão, não deveria se remeter. Em que pese, hoje, a própria jurisprudência do STJ ter mitigado o rigorismo dessa súmula, no sentido de que a própria Justiça Estadual pode aferir essa interveniência, esse pedido, essa manifestação da Caixa, no sentido de dizer se ela se desloca a competência ou não. Quer dizer, o próprio teor da súmula 150, o próprio STJ já tem mitigado, a dizer que a própria Justiça Estadual pode se manifestar sobre isso, mas isso é matéria que seria debatida, me parece, no agravo do instrumento. O que se pede aqui, no mandato de segurança, era o seguinte: olha, o juiz declinou da competência, remeteu os autos para lá, e eu não tenho o direito de recorrer? Porque ele trancou. Essa foi a razão, o fundamento de divergência do voto do desembargador Vivaldo. É esse aí, meu argumento é esse. Bom, na verdade, como dito, o magistrado declinou expressamente da sua competência, reconhecendo peremptoriamente a sua incompetência para processar e julgar o feito, indo mais além, como li, pois afirmou que, se o juiz federal entender diferente, que suscita o conflito. E a parte aí não tem absolutamente direito a nada. Né? E olha que nós temos apreciado em agravo do instrumento várias e várias decisões dessa natureza. Colacionei alguns aqui,
a própria parte juntou aqui em memoriais várias decisões, a iniciar aqui pelo desembargador Saraiva Sobrinho, que tem reiterado esse pensamento, no sentido, inclusive em agravo regimental, onde ele diz o seguinte: decisão do vice-presidente da denegatória de seguimento de recurso especial. Quer dizer, a vice-presidência está negando seguimento até o próprio recurso especial. Regra de índole unicamente processual, seguro habitacional, Caixa Econômica Federal, ausência de comprovação de interesse para integrar a lide, identidade da controvérsia do direito postulado com o lead case e se refere ao RESP que deu origem que consagrou no repetitivo, e diz: inadmissão do especial derivado da consonância de entendimento entre o acordo recorrido e o paradigma decidido pelo STJ, precedente desta corte, conhecimento desse provimento. Palavra aqui do desembargador Saraiva Sobrinho, da qual eu me aproprio, Excelência, para trazer como meu também o argumento pedindo venha ao relator acompanhar a divergência. Tem mais, o desembargador João Rebouças aqui, onde a corte já assentou que a Caixa Econômica, veja bem, e aqui eu já estou ultrapassando um pouco o limite do que posto no mandato de segurança para dizer que iria a corte já há entendimento da nossa corte no sentido de que a Caixa não basta o simples requerimento da Caixa Econômica, e sim que ela comprove o interesse para integrar a lide. Mas isso é matéria que eu penso que será objeto de discussão no recurso a tanto adequado, naturalmente, o agravo de instrumento, que é o que se pede no mandato de segurança. Ele quer, vou repetir, senhor presidente, olha, o juiz declinou, mandou o processo para lá, e ainda disse: qualquer petição tem que ser remetida, tem que ser endereçada, qualquer petição, ao juiz federal. E a parte está dizendo: olha, eu quero recorrer da sua decisão. Por isso que impetrou o mandato de segurança. Por essas razões, pedindo máxima vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência para dar provimento ao agravo regimental, no sentido de dar seguimento ao mandato de segurança. Senhor presidente, eu peço a palavra, senhor presidente. Eu peço, primeiramente, Excelência, o que eu entendo, e a matéria já foi bastante discutida e tal, eu vou só colocar. O que eu entendo é que a parte não ficaria sem direito de recurso, porque na hora que o juiz federal aqui se manifestar, disser: não, a Caixa não tem interesse, ou a Caixa tem interesse, aí sim a parte poderá recorrer dessa decisão. Consultando o site da Justiça Federal, o juiz federal despachou determinando, em setembro, determinando que seja intimada a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 5 dias, comprove no presente processo a presença dos requisitos cumulativos necessários à configuração do seu interesse. Então, a Caixa certamente se manifestou e já deve ter se manifestado, então ele vai se pronunciar sobre isso. Eu tenho dificuldade em entender como é que as câmaras vão dizer: não, a Caixa, no agravo, não, a Caixa não tem interesse aqui, quando a gente viu que a competência para dizer isso é da Justiça Federal, não é da Justiça Estadual. Mas a matéria foi bastante discutida, eu não vou mais me aprofundar nisso. Eu sei. Peço venha também a... Desembargador Maurício, Vossa Excelência permite? Porque eu, desembargador Saraiva, fui um dos que votou acompanhando a divergência. Não. E a minha preocupação é justamente essa do desembargador Vivaldo. Eu não discordo de Vossa Excelência quando afirma, e com muita propriedade, que a súmula 150, que é o que certamente embasou a divergência, divergência não, nós estamos aqui, na verdade, acompanhando... Vossa Excelência negou provimento. Negando provimento, desculpa. Ela está sendo mitigada quando já se debate uma matéria reiteradamente consolidada o seu entendimento. O que me parece é o caso dos autos. Seria o caso dos autos. Mas ainda assim me resta uma dúvida, e aqui já foi colocada pelo desembargador Vivaldo. Esse processo ele já tramita na Justiça Federal. Eventual provimento aqui, como se dará o seu cumprimento?
uma ordem da Justiça Estadual pedindo de volta a competência. Nós temos essa competência? A ordem, exatamente. Da mesma maneira que ele foi, eu tenho minhas dúvidas. Com um detalhe, que aqui será uma ordem emanada da Corte Superior. De superior grau. À Justiça Federal? Não, de segundo grau, mas ao juiz que determinou. Porque do jeito que ele remeteu para lá, o processo pode voltar. Isso não há óbice nenhum em relação a isso. Mas a decisão dele... Mas, desembargador, o juiz... se discute, excelência, me permita, aqui, essa que está confessando, ninguém está fixando competência aqui, não. A pergunta é, diante da decisão do juiz que declinou da competência, qual o recurso que cabe? Agravo do instrumento. Direcionado a quem? Ao tribunal a que está sujeito o juiz que prolatou a decisão. É isso que se discute aqui. A questão de mitigação, que eu toquei aqui no assunto ainda, que brevemente, é uma questão que poderá ser, naturalmente, objeto de discussão no agravo do instrumento. O que não se pode conceber com todas as vênias uma decisão, ou se admitir, decisão irrecorrível. O juiz remeteu e ainda disse mais. Qualquer petição agora vai direcionar ao... E a parte não tem o direito de recurso, o duplo grau de jurisdição consagrado constitucionalmente, ainda que o recurso dele não seja admitido, ainda que ele seja julgado, denegado ou desprovido o recurso, mas ele quer recorrer dessa decisão. Desembargador Maurício, você nos permite? Aí a divergência é que não é que a parte não tenha direito de recurso, a parte tem direito de recurso, no meu entendimento, junto à Justiça competente para dizer quem é competente para julgar, que é a Justiça Federal. Mas o que está recorrendo é da decisão do juiz de direito estadual. E diz que a competência é da Justiça Federal. Volto a perguntar. Mas aí da decisão do juiz da Justiça Estadual, a competência é do no tribunal para ordinariamente. Neste obrigatoriamente, excelência. Não, qual é a decisão? Olha, veja, vou repetir. Sem querer convencer, mas tentando justificar meu voto. Qual é o recurso que cabe da decisão de juiz de primeiro grau que se declara incompetente? Agravo do instrumento. Vossa Excelência permite a intervenção? Permito. Direcionado a quem? Ao tribunal que está vinculado ao juiz. A rigor, no processo, quando há manifestação de um órgão que possui competência federal, o juiz estadual não pode decidir que é incompetente. Ele determina que o juiz federal examine a competência dele. Então é um despacho de mero encaminhamento. Era isso que eu queria esclarecer. Mas não sem cunho valorativo. Mas nesse caso, o juiz não disse que ele era incompetente. Ele erroneamente declinou. Ele não era para declinar. Ele era para encaminhar. Se ele declarou erroneamente, que se corrija através do recurso próprio. Sim. O agravo de instrumento nesse caso, porque ele já decidiu que é incompetente e que se o juiz federal entender também pela incompetência, que suscita o conflito. Me permite, foi um mero despacho de encaminhamento. Deveria ter Infelizmente, ele usou a expressão declínio. Me permita, presidente. Mas, Sara, mesmo na hora que ele está mandando para a Justiça Federal, mesmo que ele não se expresse, ele está se declarando incompetente. Mas ele não podia fazer, isso era um mero encaminhamento. Somente a Justiça Federal é que dirá do interesse ou não da Caixa, mantendo o processo lá, o devolvendo está aqui. Me permite, desembargador Ibanez. Agravo regimental no conflito competente, Justiça Federal Estadual, ação de direção securitária, súmula 150-224 do STJ. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse do ente federal na lide. Evidenciada a ausência de interesse da Caixa Econômica manifestada pelo Tribunal Regional Federal, remanesce a competência da Justiça Estadual. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos. Infelizmente, houve um grande equívoco. O juiz no lugar de fazer um despacho de remessa, ele declinou. É esse equívoco. Então, esse agravo cabe lá, porque está sendo analisada a matéria lá. Não cabe agravo na Justiça Federal, na Justiça Federal e Justiça Estadual, excelência. Tem que ser aqui. Esse posicionamento primeiro, me permite, excelência. Não decidiu nada, amigo. Foi da ministra Nancy Andrighi. E tem agora do ministro Paulo de Tarso, que é que ele diz, ausência de interesse reconhecida pela Justiça Federal, súmula tal. Caso o Judiciário Federal
para um dos autos foi remetido por mero despacho e não declínio de competência, e entenda pela ausência de direito da Caixa Econômica, certamente determinará o retorno dos autos ao juiz da Vara Civil da Comarca Currais Novos, como se admitiu a STJ da súmula 225. Excluído do feito ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar da competência, seria o segundo momento, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar o conflito. Até isso aí, o desembargador, o ministro Paulo de Tarso, foi feliz. Então, o que fez? No lugar de um despacho de mero encaminhamento, de mera remessa, ele disse que declinava, mandasse as petições para lá, um equívoco absoluto. Sim, excelência. O que é que o juiz federal que esse vai fazer? Tem interesse da Caixa? Tem. Permaneça. Não tem, devolva-se. Não, excelência. Somente isso. Isso em tese, mas não é o caso dos autos, excelência. O despacho de encaminhamento não tem cunho valorativo. Aqui não tem, mas aqui não se trata de despacho de mero encaminhamento. Eu li para Vossa Excelência. É um equívoco do juiz que deve ser entendido como despacho de encaminhamento. Aí é adivinhação, excelência. Não, não é adivinhação, não, é a súmula 150. Não, excelência. Mas ele não aplicou a súmula 150, não. Ele declinou, ainda disse mais, que qualquer pedido que fosse dali decorrente teria que ser encaminhado. Mas ele não podia declinar por uma mera alegativa da Caixa Econômica que tem interesse. Já disse que não aceitaria a manifestação do juiz pela falta de interesse da Caixa. Sim. Já disse que se ele entendesse que a Caixa não teria interesse e se declarasse incompetente, suscitasse o conflito. Olha só, foi muito além do que deveria ser. Senhor presidente, eu queria só dar uma contribuição, embora não tenha apreciado, mas me parece que a questão, uma contribuição à discussão, é mais simples do que parece. Nós não estamos discutindo competência. Claro. O juiz, ao declinar de sua competência, o fez com carga decisória. A decisão interlocutória é recorrível a princípio por agravo. Não, recorrível a princípio por agravo de instrumento. O despacho de mero encaminhamento. Não. Eu acho que tem carga decisória, uma decisão interlocutória. Ele declina de sua competência e poderia fazê-lo, porque é natural que possa fazê-lo, quando o juiz se acha competente e tal. O órgão a apreciar esse possível recurso é o Tribunal de Justiça do juiz estadual. O que se trata no agravo aqui, eu vou ler, no mandato de segurança, é que sequer a parte teve acesso aos autos para tirar as cópias necessárias para interpor o agravo de instrumento. O que ele quer é exercer o seu direito recursal. E a questão da competência não está sendo discutida. Não, absolutamente. Nós não podemos entrar nessa seara da discussão, porque não faz parte do pedido. Mas nós não estamos discutindo, não, Não, nós estamos discutindo praticamente... Me permite eu concluir esse voto aí que não deixaram? Pois não, só terminar aqui a frase. Aí ele quer que a ordem de remessa seja reformada por esse tribunal, né? Na mandado de segurança, para que os autos retornem, ele tire as cópias, reabra o prazo do agravo e o agravo seja decidido pelo tribunal. Acabou-se. Aí se o tribunal vai dizer se tem competência ou não. É exatamente isso. Nós não estamos tratando dessa questão. A questão é o seguinte, é uma coisa até, vamos dizer assim, extravagante, o juiz não permitir que se recorra de uma decisão dele, porque faz parte do sistema. É como se eu impedisse alguém de recorrer da minha decisão para o plenário, para o STJ, para o Supremo. A gente não pode, nós temos que ter consciência que o sistema de recurso é esse que está posto. Era só contribuição à discussão para voltar. Só para concluir o meu raciocínio, ainda invocando o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na continuação. Assim, somente quando a Justiça Federal se pronunciar sobre a legislação da Caixa Econômica Federal e, por consequência, sua competência, poderá o impetrante exercer o seu direito de recorrer. Está aí, gente. Pensar diferente afrontaria a regra de competência exposta na Constituição Federal. Portanto, o caso não se trata de direito de recorrer negado. Não se trata de direito de recorrer negado, mas sim diferido para o momento em que a Justiça Federal apreciar a petição de ingresso no feito, estabilizando assim a competência para julgar o feito. Sendo assim, aplica o artigo 5º, 2 da Lei de Mandado de Segurança. Está aqui. 2 de junho de 2014, gente, segunda turma. Está claro. Não foi negado o direito de recorrer, foi postergado.
Bom, mas é minha posição, eu encerro o meu debate okay. nesse particular. Né? Não, eu vou insistir. Concluir, né? Eu vou concluir. Excelência. Vamos... Porque, veja, aí o desembargador Saraiva Sobrinho está se referindo a uma decisão decorrente de um despacho de mero expediente do juiz que, aplicando a súmula 150 do STJ, simplesmente encaminhou o feito à Justiça Federal. Foi isso. Esse é o caso. Me permite, Excelência. Permito. Esse é o caso que o desembargador Saraiva Sobrinho acabou de ler. O juiz simplesmente disse, diante da manifestação da Caixa Econômica, remeto os autos à Justiça Federal. Aí o ministro Paulo Tasso Sanseverino, me parece, está dizendo o seguinte: ele remeteu. Inclusive é o caso de depois que a Justiça Federal decidir, cabe recurso. É o caso de Currais Novos, isso aqui. O caso de Currais Novos, senhor presidente, senhor desembargador Saraiva Sobrinho, me permita. O caso de Currais Novos é o seguinte: assim, considerando que no presente processo a Caixa Econômica manifestou expressamente o interesse em ingressar na lide, impõe-se a declaração de incompetência da Vara Civil da Comarca de Currais Novos. Ele está dizendo manifestamente que é incompetente. Ele já disse que está aprovado o interesse da Caixa Econômica e, consequentemente, ele está... Você não pode retirar essas palavras para entender que foi só um encaminhamento. Eu não posso dizer que isso aqui, que inclusive, o próprio magistrado intitulou a sua manifestação de decisão interlocutória. O juiz é quem disse, está aqui as folhas 16 dos autos. Eu não posso dizer que ele se equivocou ou pensou que era uma coisa e não era. Eu posso julgar a partir do que eu estou concretamente examinando, desembargador Saraiva Sobrinho, que é uma decisão interlocutória de Sua Excelência o juiz. Erroneamente Se nominado. ele errou, vamos corrigir através do recurso competente. Está aí a teratologia do ato judicial a admitir o mandado de segurança. Outro aspecto importante nisso é que a gente, se aceitar esse tipo de situação, nós estamos apequenando a Justiça Estadual. Sem dúvida. Não é questão, mas desembargador Cláudio, ele deu dúvida. Eu estou lendo se teve uma ordem para ir, a ordem o Tribunal reforma, o processo volta. Eu estou aberto até o convencimento, e aqui nesse debate, embora já tenha votado, mas eu posso modificar. Eu deixo aqui uma indagação para que Vossa Excelência, se possível, e com a sua experiência e conhecimento, certamente terá essa capacidade. O que se trata aqui, e foi dito, que se pede para que tenha o direito de agravar, não, primeiramente de ter cópia dos autos. Sim. De ter cópia dos autos. E depois agravar. Eu pergunto, o processo onde se encontra? Equivocadamente na Justiça Federal. Na Justiça Federal. A ordem que sai daqui, para que seja a autoridade impetrada, permita a reprodução das cópias daquele processo. Ele não tem o processo. Ele pede o processo de volta. Nós não temos competência para pedir esse processo de volta. O juiz disser que já a Justiça Estadual não tem jurisdição na Justiça Federal, Excelência. Desembargador Glauber, e se o juiz federal disser, não, eu já despachei, vou aguardar o pronunciamento da casa. É isso que eu estou dizendo, a Justiça Estadual não tem jurisdição na Justiça Federal. Não tem. Excelência, o desembargador Glauber, ele quer o seguinte: requerem no mérito que seja concedida a segurança definitiva, garantindo aos impetrantes o direito de acesso ao processo para obtenção de cópias e prazo para interposição do agravo de instrumento, mantendo-se os autos na vara de Currais Novos até o julgamento do agravo de instrumento. Que vier a ser... Isso é que ele está pedindo no mandado de segurança. Ele tem viu, diga que o processo não está mais na jurisdição estadual. Mas nós vamos anular a decisão para dizer que volta. Nós temos jurisdição na jurisdição. Porque estamos anulando a decisão do juiz. Mas aí o juiz federal, não devolvo, já despachei o processo. O tribunal aí irá para uma decisão de segundo grau. E outra coisa, desembargador Glauber, o que eu acho mais grave nisso, além de tudo, dessa discussão aqui sobre o direito recursal da parte, é que o juiz decidiu monocraticamente contra
a reiterada jurisprudência das cortes sobre a competência. Tem 82 decisões aqui dizendo que o tribunal entende assim. O mérito, né, o mais grave é isso. E ele está revogando as decisões todas do tribunal monocraticamente. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi reformado até agora. Nenhuma dessas 82. Mas é outra discussão. Se remetermos, por exemplo, se remetermos um processo indevidamente para o STJ, não poderemos pedir de volta, não? Que podemos, sim. Qual é a dificuldade? Bom, qualquer órgão. Sem ordenar que ele devolva, pedir, já concluí, se pode a qualquer momento. Agora, ordenar que ele devolva. Eu estou falando de justiça superior, então não posso ordenar, desembargador Glauber, mas posso pedir. No caso de justiça de primeiro grau, eu posso ordenar que o juiz federal nós podemos ordenar? Eu mando a ordem, vai para o juiz estadual, porque eu estou concedendo a segurança contra ato do juiz estadual, não é contra ato do juiz federal. Aqui, excelência, o que se pede é senhor presidente, eu vou concluir. Pronto, já concluí, pedindo vênia. Só queria esclarecer que se trata de decisão interlocutória e não é de simples remessa. Ele declinou da competência e, por isso, eu mantenho o entendimento pedindo... Dando provimento ao recurso. Concedendo a segurança, né? Não é recurso, não, desembargador. Não, porque o agravo regimental. Não é dando provimento, é agravo. Dando provimento ao agravo. Desembargadora Judite, Vossa Excelência, na sessão do relatório do relator, no dia 17/9, estava ausente, mas o desembargador Glauber pediu vídeo, no dia 24, Vossa Excelência estava presente. Mas Vossa Excelência se acha habilitada para julgar? Totalmente, Excelência. A matéria foi exaustivamente discutida. Então, Vossa Excelência está com a palavra. E fazendo minha uma expressão muito usada pelo desembargador Ibanez, eu não tenho dificuldade para reconhecer que é uma decisão interlocutória e eu pedindo as vênias devidas, eu acompanho a divergência para prover o agravo. Ok. Desembargador Cláudio, da mesma forma, Vossa Excelência está claro. É meramente processual. Absolutamente processual. Eu me sinto habilitado para votar e acompanho a divergência pedindo vênia ao entendimento do relator e dos que o acompanharam. Desembargador João Rebouças. Também, senhor presidente, já, inclusive, manifestei aqui minha posição mesmo superficial, mas na petição que o agravante distribuiu nos gabinetes, tem mais de 80 decisões aqui da maioria, ou de quase todos os desembargadores que têm hoje jurisdição nas câmaras cíveis, no sentido de apreciar esses agravos, inclusive declarando a competência. Eu acho que aqui a competência não é do juiz de Corrais Novos, nem um juiz de primeiro grau, na hipótese aqui de declinar o dom da competência. O despacho dele, a decisão interlocutória, cabe recurso, e esse recurso, a competência é do Tribunal de Justiça do Estado. Eu peço vênia de divergência aliás, ao relator para acompanhar a divergência. Bem, aqui o resultado é o seguinte, o relator negando o provimento. Senhor presidente, eu gostaria de... Eu já votei na sessão anterior, mas diante dos argumentos bem esposados por desembargador Amaury, eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia ao relator. Vossa Excelência acabou de desempatar. 7-6. Então, eu já estava olhando aqui o regimento, ele vai prevalecer a decisão agravada, né? Porque no caso de agravo... foi sim. Negando o provimento, o relator, o desembargador Ivaldo, o desembargador Saraiva, juiz Nilson Cavalcante, desembargador Glauber, desembargador Gilson. Aí dando o provimento, o doutor Paulo Maia, desembargador Ibanez, o desembargador Amaury, desembargador Judite, desembargador Cláudio Santos e desembargador João Rebouças. E Ana Carolina agora. 1, 2, 3, 4, 5... Não, é isso aqui. E Ana Carolina, que Vossa Excelência não... Ana Carolina, está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-6. Hein? Paulo Maia. Mas ele votou, né? Votou. Ele votou. Pela divergência. Foi pela divergência. Ok. Então, deu provimento ao recurso. Relator para o acordo. Quem foi o primeiro aqui? Desembargador Paulo Maia. Doutor Paulo Maia. Ok? Deu provimento ao recurso. Relator para o acordo. Desembargador, o protesto posterior juntado da defiro o pedido, razões do voto agora vencido. Defiro o pedido. Eu chamo a reclamação 2014-971. O reclamante é o Ministério Público, reclamado é a governadora, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Pedido de vista. Após o voto do relator, julgando procedente a reclamação, pediu vista
dos autos antecipadamente, o desembargador Glauber Rego. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra, excelência. Sem nenhum acréscimo ao voto do relator, eu estou aqui acompanhando. Está acompanhando, então, julgando procedente a reclamação. A minha dúvida era sobre a admissibilidade, que aqui está bem caracterizada no voto do relator. Teve o voto do relator e eu pedi vista antecipada, os demais disseram aguardar, senhor presidente. Aguardar o voto, eu estou aqui. Doutor Nilson. Acompanha o relator. Ok. Desembargador Paulo Maia. Doutora Ana Carolina. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Ibanez. Sem divergência. Desembargador Glauber já votou. Desembargador Gilson. Com o relator. Desembargador Amauria. Também, excelência. Bem. Desembargadora Judite. Desembargador Cláudio Santos. Não estava presente, mas pode se considerar habilitado na reclamação. Acompanha o relator. O desembargador João Rebouças. Sem divergência. Desembargador Vivaldo. Julgado procedência à unanimidade nos termos do voto do relator. Recursos em mandado de segurança. Desembargador Vivaldo tem um embargo de declaração. Sim, mesa. Embargo de declaração em mandado de segurança. Embargante André Guilherme Matos de Carvalho e outro. Advogada Cainara Costa Santos. Embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Procurador Cássio Carvalho. Embaixo da declaração, alegação de contradição de obscuridade no acordo, inocorrência, acórdão fundamentado de maneira exaustiva, malgrado desnecessário enfrentamento de todos os argumentos da parte, precedentes embargos conhecidos e rejeitados. Todos de acordo, conhecimento e rejeição dos embargos, julgado. A doutora Ana Carolina tem um agravo em mandado de segurança. Com a palavra, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Esse aqui já tem vários precedentes, com relação à liminar que foi concedida para a nomeação de candidato aprovado em concurso público. Precisa identificar? Acho que o senhor já identificou. Não, excelência, pode identificar. Agravante, Estado do Rio Grande do Norte, procurador Ricardo Jorge Furtado de Mendonça Menezes, agravada Marisângela Cláudio de Oliveira e outras, advogado Janicélio das Neves Souza e assim ementado. Constitucional administrativo, agravo regimental contra a decisão que concedeu o pedido eliminado nomeação de candidatos aprovado em concurso público, impossibilidade de concessão liminar contra a Fazenda Pública que importa em pagamento de qualquer natureza, rejeição, a vedação contida na legislação não se aplica às hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, precedentes jurisprudenciais, agravo regimental conhecido, mas desprovido. Desprovimento do agravo, todos de acordo com a relatora. Está julgado. Desembargador Saraiva submeteu embargo de declaração em outros processos. Em mesa, senhor presidente, embargo de declaração em ação civil originária. Embargante Estado do Rio Grande do Norte e embargado município de Goianinha. Processo civil, embargo de declaração em ação civil originária. Cota parte do ICMS destinada a ente municipal. A ausência de quaisquer das peças 535 CPC, exaurimento da matéria de fundo, impossibilidade de rediscussão, pré-questionamento da necessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais, precedente deste acordo, conhecimento e rejeição, senhor presidente. Rejeição dos embargos, todos de acordo. Julgado. O doutor Nilson tem um embargo de declaração, né, doutor Nilson? Tem, excelência. Embargo de declaração em ação de execução fiscal, embargante no município de Natal, embargado Iperne. Ementa, embargo de declaração em ação de execução fiscal, taxa de limpeza pública, prescrição, extinção do crédito tributário. Alegação de omissão no acordo, inocorrência, pretensão de rediscussão do julgado, impossibilidade precedente do STJ e desse Tribunal de Justiça. Inovação à lide, descabimento. Conhecimento e rejeição dos aclaratórios. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo. Nos termos do voto do relator, o desembargador Glauber Rego tem 2 embargos. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, eu vou identificá-los na mesma matéria e julgar em bloco. Embargo de declaração em ação rescisória número 2006-6479, dígito 6, embargante Iperne, embargados Maria Magnólia de Andrade Cabral e outros, advogado Dr. Flávio Brito de Carvalho, e embargos de declaração em ação rescisória número 2007-4918, dígito 2, mesmo embargante, embargados Maria de Fátima Lopes Correia e outros. Aqui, senhor presidente, é aquela questão da adequação ao decidido pelo STF no recurso extraordinário número, deixa eu ver aqui, 561836-RN. E eu estou aqui conhecendo e rejeitando os embargos. Os 2 votos estão disponibilizados aí. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo. O desembargador Gilson Barbosa tem um agravo. Com a palavra, excelência. Um agravo regimental
em embargo de infringente de número 2014-4046, dígito 1. Agravante Banco Rural S.A. em liquidação extrajudicial. Advogado doutora Augusta Leonísia Costa Bezerril, OAB-RN. Doutora Flávia Almeida Moura de Latela, OAB Minas Gerais. Doutor Richard Leinel Carneiro, OAB-RN. E doutor Marcelo de Castro Maia, OAB Minas Gerais. Agravado Ubiraci Lucas Cavalcante. Ementa. Administrativo, agravo regimental, recurso de embargos infringentes não admitido. Ausência de preparo e inexistência de requerimento de justiça gratuita. Pedido formulado pelo banco embargante somente na peça do recurso de agravo. Impossibilidade. Expressa previsão contida no artigo 511 do Código de Processo Civil. Pressuposto objetivo de admissibilidade. Interposição defeituosa do recurso. Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos. Conhecimento e desprovimento do agravo. Desprovimento do recurso, todos de acordo com o relator. Mais algum processo que independe de pauta? Pauta do dia, ação rescisória, o primeiro, ação rescisória 2008-6, desembargador Maurício, relator, desembargador jurídico e a revisora. Está em mesa, excelente? Está em mesa, senhor presidente. Palavra, é a autora Maria Nazaré da Silva Dias, é o Estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria trata de URV, excelência. Já vários precedentes aqui eu estou aplicando, fazendo inclusive aquela adaptação diante do entendimento já fixado pelo Supremo Tribunal Federal. O Constitucional e Processual Civil, ação rescisória, juízo de retratação, recurso extraordinário representativo da controvérsia, repercussão geral, unidade referencial de valores, URV, conversão de moeda, impossibilidade de lei estadual dispor sobre o sistema financeiro, inconstitucionalidade formal, quantum da perda remuneratória ser apurado na oportuna liquidação de sentença, compensação do montante devido ao servidor com aumentos supervenientes, impossibilidade e entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de absorção do percentual devido por força de reestruturação financeira da carreira ocupada pelo servidor, procedência parcial da pretensão rescisória. É assim como estou votando, aplicando aqui todos os precedentes da Corte, senhor presidente. Todos de acordo com o relator. A julgado, eu chamo o quarto, ação rescisória 2007-8030, desembargador João é o relator. Senhor presidente, da mesa, o autor é Edilson Bezerra de Lima e o réu Estado do Rio Grande do Norte, é a mesma matéria. O RV eu estou adequando. Adequando. Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo. O quinto é ação rescisória 2008-24-78, continua com o desembargador João Rebouça, impedida a doutora Ana Carolina. Também, senhor presidente, é a mesma matéria, o RV, eu estou também só adequando ao entendimento do Supremo na esteira dos precedentes desta Corte. Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo. Eu chamo o sexto, o revisor não está presente, doutor Paulo Maia. Eu chamo o sétimo, o sexto, o revisor não está presente, é o doutor Paulo. Embargos infringentes, o sétimo, embargo de 2014, 67, 66, a doutora Ana Carolina é relatora e o revisor, o desembargador Ibanez. Está em mesa, excelência? Não mesa, senhor presidente. Não está em mesa. O oitavo, embargo da execução 2014, 16, 374, o desembargador Ibanez é o relator, o desembargador Glauber Rega é o revisor. Senhor presidente, embargos à execução, em que a parte concorda com os valores apresentados pelo Estado, feita a verificação, entender corretos esses cálculos, eu estou julgando procedente os embargos e determinando a compensação dos honorários sucumbenciais com os valores a serem pagos por precatório. Como voto revisor do desembargador Glauber. Com o relator, senhor presidente. Julgado nos termos do voto do relator. O nono é o embargo da execução 2014-10-784, também da relatoria do desembargador Ibanez, o revisor do desembargador Glauber Rego. Neste caso, os embargos da execução demonstram que os valores pretendidos foram efetivamente pagos mediante folha regular do contra-cheque, no pagamento mensal do mês. Então, entendi que a cobrança é indevida, fixei honorários sucumbenciais nos embargos da execução, acolhendo, portanto, os valores apresentados pela parte. O revisor como vota? Não diverge, senhor presidente. Não diverge do relator, todos de acordo? Eu estou.
O 10º, embarque da execução 2014, 8360, o relator é o desembargador Ibanez, o revisor o desembargador Glauber, GTNS, Judiciário e Auxiliar Técnico. As suspeições, desembargadora Judite. Quem mais? Suspeição do GTNS, desembargador Dilermando. Pode prosseguir, tem número, excelente. Tem número, então, semelhante à questão, os primeiros embarques que eu julguei, em que o Estado apresenta os cálculos corretamente e não há divergência em relação a esses cálculos, eu estou acolhendo os embargos e determinando a compensação dos honorários sucumbenciais com os valores devidos no precatório. O revisor? Com o relator. Com o relator, todos de acordo? Eu estou. Eu chamo o 11ª ação rescisória 2013-1729, o relator é o desembargador Ibanez, o desembargador Glauber é o revisor, GTNS do Executivo. Muito bem, aqui a ação rescisória do Executivo especificamente da categoria policial civil, Polícia Civil. Neste caso, há uma preliminar de falta de interesse de agir, que eu estou rejeitando, visto que a pretensão rescisória é possível neste caso. E, no mérito, entendo que a decisão rescindenda que reconheceu a prescrição do Fundo do Direito em relação à percepção da gratificação de GTNS está em confronto com a jurisprudência do STJ. Portanto, julgo procedente a ação rescisória em função para desconstituir a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de GTNS. E em juízo rescisório, e agora apreciando a matéria, há dois fundamentos que eu invoco. O primeiro é com relação à lei complementar, o artigo 8º da Lei Complementar 208, e o segundo, que há divergência desse fundamento. No entanto, no segundo fundamento, que é a Lei Complementar Estadual 270, de 2004, que instituiu a remuneração dos policiais civis sob a forma de subsídio. Então, entendo que desde 2004, os policiais civis recebem por subsídio, portanto, não há mais direito à GTNS. Nesse ponto, penso que não há divergência quanto a essa fundamentação para a Polícia Civil, em função da forma remuneratória dos policiais ter passado a ser por subsídio. E aí, com esse fundamento, eu julgo improcedente a pretensão de pagamento de GTNS. O revisor? Com o relator, senhor presidente. É a última, a 11ª. Rescisória. Sim. Ele pretende rescindir a ação, a decisão que reconheceu a prescrição com relação à GTNS. Então, em função do entendimento que passou a ser adotado, inclusive pela STJ. Então, eu acolho, concordo que, por essa razão, o acórdão deve ser rescindido. No entanto, julgando agora o pedido, entendo que a parte não tem direito, porque eu utilizo os dois fundamentos: a revogação, que é anterior, expressa, e, no segundo momento, a forma de remunerar por subsídio, parcela única para os policiais. E no período anterior? Porque a minha preocupação, vereador Ibanez, é em relação às decisões das câmaras em relação a essa matéria. Porque nós temos reconhecido o direito a essa gratificação até a data da revogação. Sim. Inicialmente, nós reconhecíamos a prescrição, não é isso? O STJ, em que pese em alguns casos ter também se manifestado nesse sentido, mudou o entendimento e afasta a prescrição. A minha preocupação é esse período que... Não, que mesmo nesse ponto, desembargador Maria, aí haveria prescrição, porque a ação foi ajuizada mais de 5 anos depois. A ação ordinária, que resultou na decisão objeto da rescisória, sim, foi ajuizada depois mais de 5 anos depois. Então, não teria sequer direito ao período pretérito. Certo. Né? Então, assim, a ordinária, mesmo considerando o novo entendimento do STJ,
não é isso? Sim. Já estaria prescrita pelo decurso também dos 5 anos. Dos 5 anos daquela a lei que revogou a GTNS. Ok. Tá? Então não sei se eu fui bem claro no detalhe. Se não fosse, se a ação tivesse sido, por exemplo, de 2006, 2007, ele teria ainda um período, penso que esse é o entendimento de Vossa Excelência, que antecederia a lei, a 270, por exemplo. Perfeito. Não é? E remanesceria algumas parcelas, pelo menos. Uhum. Aqui não, porque a ação dele é do final de 2008. Aliás, 15 de fevereiro de 2011. A ação ordinária que resultou nessa decisão. Okay. Então, embora aquela ação tenha reconhecido prescrição, a tese da prescrição é o que eu afasto. Mas, na pretensão de obter a vantagem, eu digo que, mesmo assim, não tem direito por essa razão e não haveria o período pretérito, porque estaria aí sim alcançado pela prescrição, nesse ponto. Para não ficar conflitante, que estamos afastando a prescrição e reconhecendo prescrição. Né? Mas admite a rescisória para rediscutir a questão da prescrição. Mas admite para rediscutir. Louvo Vossa Excelência por esse aspecto. Muito obrigado. O revisor acompanhou, todos de acordo com o relator. E tantos outros, mas em particular. Mais algum processo em mesa para julgamento? Vossa Excelência está mais do que inspirado hoje. Nada mais havendo a tratar, declarado encerrada a sessão.